Bem-vindos à nossa igreja Online World Church. Que alegria receber vocês. Eu sei que praticamente todos que estão aqui já estiveram aqui na nossa igreja. Então, sejam bem-vindos de volta. Como vocês sabem, nós temos uma missão nessa cidade. E essa missão não cabe apenas a mim, não cabe apenas à pastora Fátima, não cabe apenas a esse time. Vocês estão sendo chamados para fazer parte daquilo que Deus quer fazer nessa cidade. E algumas pessoas recebem e queimam por esse chamado, e outros talvez esperam para ver se de fato é verdadeiro. Mas eu acredito que se vocês estão aqui é porque vocês têm fome. Eu acredito que se vocês estão aqui é porque vocês veem o propósito daquilo que Deus está fazendo aqui. Então abrimos os sábados porque queremos dar uma oportunidade. Sabemos que tem muitas pessoas que às vezes no domingo não podem vir. Vão ser duas palavras totalmente diferentes. No sábado vai ser uma palavra, no domingo vai ser outra palavra. Então quem quer a dupla porção pode vir também, vai ser duplamente abençoado. Amém? Mas então, queria também saudar os nossos jovens. Essas palavras vão ser transmitidas para nossos jovens. Temos milhares de pessoas que assistem essas palavras ao redor do mundo. Então que no nome de Jesus vocês possam ser abençoados por essa palavra, por esse alimento, e que vocês possam ser bons evangelistas e sal que dá sabor aos outros, e compartilhar isso com aqueles que vocês sabem que precisam ouvir essas palavras. Vocês estão prontos então para receber aquilo que Deus tem para nós nessa noite? Amém. A semana passada a gente começou uma palavra, eu apresentei ela em inglês, né? How to live God's promises for your life. Como viver as promessas de Deus para a sua vida. Para recapitular um pouquinho sobre a parte 1 dessa palavra que falamos a semana passada, eu comecei enfatizando o fato que muitas vezes, quando nós ouvimos as promessas de Deus para nossas vidas, se tornou algo tão clichê, se tornou algo tão falado, que não faz o nosso coração pular como deve pular. Não faz a gente se empolgar como devemos nos empolgar, porque cada um que está aqui, cada um que está me ouvindo, as milhares de pessoas ao redor do Brasil e outras nações, Portugal, Reino Unido, que ouvem essas palavras, vocês têm que queimar e desejar viver as promessas de Deus para a sua vida. Deve ser algo que a sua fé faz com que seu coração comece a pular e dizer: eu tenho um Deus que me chamou, que tem promessas para mim e quer que eu viva essas promessas, mesmo vocês sendo de uma cidade tão pequena como essa. E o que eu quero falar para vocês, e a grande pergunta que ficou na semana passada é: como podemos então viver essas promessas? Porque a semana passada o que foi ministrado era sobre o fato que tem promessas que Deus dá para nós, mas não as vivemos. E aprendimos por que não as vivemos. Essa palavra vai estar saindo no nosso YouTube. Mas hoje eu quero então responder a pergunta que ficou com muitos. Como? O que eu preciso fazer para ver as promessas de Deus? Algo que você precisa fazer. Algo que você pode fazer. Há algo que, se você começa a fazer isso, alimentará as promessas de Deus na sua vida. Fará com que o processo não demore. Fará com que o processo não venha a ser estancado. Fará com que as coisas comecem a se abrir. Liberará o poder de Deus na sua vida. Tem pessoas aqui que querem viver o poder de Deus nas suas vidas? Eu quero. E então, hoje vamos estar trazendo muitos versos. Eu vou colocar aqui para que vocês me acompanhem, porque justamente aí que está o segredo de como viver as promessas de Deus para a sua vida. Estamos lendo Josué capítulo 1. Semana passada lemos os versos 5 e 6. Essa semana eu vou pedir para colocar o verso 7 no telão. E diz assim a palavra do Senhor. Hoje temos o nosso amigo Ruben, que está aprendendo como usar o telão. Glória a Deus, servindo a casa do Senhor de todas as formas que Ele pode. Então, eu não estou vendo erros, eu estou vendo um jovem que está se dedicando a aprender e servir a obra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, aqui diz assim: somente seja forte e muito corajoso,
tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você quer que você andar. Verso 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Gente, a resposta está claramente aqui. Como vivemos as promessas de Deus? Como fazemos com que o poder de Deus se libere na nossa vida? Onde está? Qual é a chave do bem-sucesso? Qual é a chave da prosperidade? Qual é a chave da prosperidade no seu matrimônio? A prosperidade das tuas emoções? A prosperidade nos teus dons espirituais? A prosperidade na tua vida? Qual é ela? Diga comigo, the word. É uma das palavras mais difíceis para os brasileiros falar. The word. A palavra de Deus. Não sei se está fechado aí. Se você me ajuda, Diego, aí. A palavra de Deus. Acho que tem um carro na frente do portão dele. A palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Amém? Vocês estão comigo? Amém? A pergunta: quantos aqui leem a palavra 7 vezes por semana? Todos os dias da semana. Amém? Quantos aqui leem 6 vezes por semana? Se você falou 7, 5, só para eu ver. 4, 3, 2, coloque no chat aí. 1. Bem, é para se refletir. Quantas vezes por semana você passa na palavra? Eu te faço outra pergunta. Quantos aqui comeram 7 dias nessa semana? Não somente 7, talvez era 21, 30, né? 3, 4 vezes por dia. Vocês sabem que quando o povo de Israel estava no deserto, lembre, estamos olhando a história do povo de Israel. Josué veio na segunda, bem, ele fez parte da primeira geração que ia entrar na terra prometida, mas toda a geração passada não entrou e ele entrou. E a Bíblia fala que Deus, ele revela que o povo de Israel, ele permitiu com que eles passassem fome no deserto. Não era que eles não apenas estavam encontrando comida, é que Deus fez com que eles não encontrassem comida por 3 dias. E ele diz o propósito por qual? Para que o homem aprenda que não apenas de pão viverá o homem, senão de toda palavra que vem do Senhor. E talvez tem pessoas aqui que durante essa semana estavam passando fome. Eu não estou falando de fome carnal. Eu estou falando, talvez, na sua casa, você está passando fome. A situação está difícil. Talvez no seu trabalho, a situação está difícil. Talvez na sua família, talvez na sua saúde, talvez nas suas finanças, talvez Deus está permitindo com que as coisas não dessem certo, para que você aprenda, não é um bom trabalho que vai te trazer alegria, não é um bom estudo que vai alegrar teu coração, nem é o teu esposo ou tua esposa que vai satisfazer apenas aquilo que eu sou capaz de satisfazer. O homem precisa comer da palavra de Deus. O teu espírito precisa desse alimento. Senão, assim como a carne morre quando não come e não se alimenta, o espírito morre. Tem pessoas aqui mortas porque não conhecem as Escrituras.
E quem quer ser bem-sucedido, prosperar, cumprir seu chamado e seu propósito, ter as bênçãos do Senhor. Olha, nós somos uma igreja que fala assim, gente, não é sobre buscar as bênçãos em primeiro lugar, é sobre buscar santidade e transformações. Mas a palavra tem para nós bênçãos. A palavra tem para nós propósito, chamado. Deus me abençoou grandemente para pastorear essa igreja linda. Olha como Deus nos abençoou. Olha como Deus me abençoou. Com uma noiva, com pastores que cuidam da minha vida. Olha como Deus tem abençoado a minha vida. Eu carrego bênçãos do Senhor. Mas só tem um caminho para vocês viverem isso. E pela palavra. Temos que conhecer e obedecer a palavra de Deus. E muitos vão pensar, talvez vocês não, mas talvez vão ter algumas pessoas aí, talvez tenha umas pessoas que vão ver os vídeos depois e dizem, esse pastor sempre está pregando sobre o que temos que fazer e fazer e fazer. A Bíblia não é assim. Isso é Antigo Testamento. O Novo Testamento é diferente. Eu só preciso confiar no meu papai, ele vai me dar tudo o que eu quero. Mas, olha o que está escrito em João 15:7. Diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, lembra que eu ensinei a semana passada, um se é uma condição. Pedirão o que quiserem e será concedido. Como disse, eu posso mudar. Se vocês não permanecerem em mim, e se as minhas palavras não permanecerem em vocês, pedem de mim e não darei. Porque assim funcionam as promessas de Deus, quando tem uma condição. Mas os duros de coração vão questionar. Sabe, tem pessoas, e essa atitude é tão feia, se você está me ouvindo online, ou se você está aqui e você começa a questionar. Pastor, você está dizendo para mim, se eu quero prosperar, eu preciso então me dedicar ao ministério, me dedicar à palavra, que eu preciso ler e conhecer. E eles começam a dizer, mas Elon Musk, ele não deve conhecer muito bem a palavra e ele é bilionário. Olha todos os homens maus da terra, que são ricos, que têm muita prosperidade, que têm muito dinheiro. Acho que tem pessoas, podem entrar. Podem entrar. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E aí vem a pergunta, por que homens maus, que não seguem esses princípios, por que eles conseguem prosperar? Por que eles têm tantos bens materiais? E é incrível como cristãos se comparam com esses. Mas vocês não lembram quando Jesus estava no deserto e Satanás ofereceu riquezas para ele? Ofereceu fama para ele, ofereceu para ele todos os reinados, se ele o adorasse. Deus prospera, mas Satanás também tem sido otorgado, tem sido dado autoridade para dar riquezas para aqueles que se entregam a ele. Olha para o Hollywood, olha para aqueles homens que muitos dizem, uau, como eu queria a vida dele. Um ator, ele tem tanto dinheiro, ele tem tanta fama, ele é bem sucedido. Mas você olha para eles e são todos deprimidos. Todos vivem na dependência das drogas. Porque não conseguem encontrar eles usam as drogas para encontrar o mínimo consolo para suas vidas péssimas. Ou seja, eles têm riquezas, mas não estão prosperando. Ao contrário, estão morrendo. Olha para eles, alcoólatras, drogaditos, maconheiros. Por quê? Porque eles têm tudo e têm nada. Olha para esses homens, eles têm dinheiro, mas não têm paz. Não tem descanso, suas famílias estão destruídas, são escravos a vícios, não encontram felicidade. Então o que eles fazem? Tiram as suas próprias vidas. Essa é a realidade. Até a Cleopatra,
Até uma dessas rainhas que mais tinha riquezas, poder, autoridade, tirou a sua própria vida porque o sucesso dela não veio com uma promessa do Senhor, veio com uma troca de Satanás. Se você me adora, eu vou te dar tudo o que você quiser, sem você precisar pagar um preço de santidade, sem você precisar pagar um preço de busca, sem você precisar entrar da palavra de Deus, escudrinhar ela e obedecer ela. Porque a chave não está apenas em ler as Escrituras, mas, como diz em Josué, fazer tudo que nelas está escrito. Eu coloquei aqui pesquisei um artigo, acho que se diz assim, de um cantor famoso, Kurt Cobain, muito famoso nos Estados Unidos. Acho que muitos aqui que são um pouquinho mais, não vou falar velhos, adultos, conhecem. E olha, eu só estava lendo a história dele rapidinho, olha que triste. Kurt Cobain, vocalista e guitarrista da influente banda Nirvana, foi uma figura prominente no movimento grunge do final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Ele nasceu em 20 de fevereiro e teve uma infância turbulenta, marcada pela separação dos seus pais. Sua ascensão à fama começou com o lançamento do álbum estreia Nirvana Bleach, seguido pelo enorme sucesso, olha, um homem bem sucedido, de Nevermind, em 1991, que vendeu milhões de cópias e consolidou o lugar da banda na história da música. No entanto, apesar do sucesso, apesar de ser tão bem sucedido, os maiores nomes nos anos 90, Cobain lutou contra sérios problemas de saúde, abuso de substâncias e conflitos pessoais, incluindo um casamento conturbado com a atriz Courtney Love e uma batalha judicial pela guarda da sua filha. Tragicamente, Cobain tirou a própria vida em 5 de abril de 1994. Olhe para Elon Musk. Sim, olha para ele. Matrimônio destruído. O filho dele, acredito agora que é uma filha. Ou seja, uma família sem identidade. Uma família destruída, deturpada por Satanás. Olha a história desse jovem. Nem chegou aos 30 anos. Teve tudo, mas teve nada. E agora ele não está na terra prometida. Ele caiu no engano e agora, infelizmente, não tem mais esperança por ele. Porque prosperar não é sobre ter muito dinheiro. Prosperar é carregar as bênçãos que só Deus pode te dar. Só Deus pode trazer uma paz que transborda todo o entendimento. Só Ele pode fazer com que a nossa mente e nosso coração sinta paz em meio às maiores turbulências. Só Ele consegue aquietar nosso coração quando as contas não estão batendo. Só Ele consegue aquietar nossos corações quando as coisas em casa não estão indo bem. Só Ele consegue proporcionar o descanso que por tanto tempo temos buscado. Não existe verdadeiro amor se não é o amor de Deus. A Bíblia diz em 1 de João, o mundo não é capaz de amar, porque nunca conheceu o amor, parafraseando isto. Só Deus é capaz de encher nosso coração de verdadeiro amor. Então, meninas e meninos que vão buscando um relacionamento para preencher o vazio, que ao final das contas você vê que não preenche, é porque não é o amor de um homem ou de uma mulher que vai te satisfazer, mas é o amor de Deus que sim transborda no teu matrimônio, no teu relacionamento, que faz tudo prosperar. As bênçãos que o Senhor tem guardadas por nós, vocês têm noção disso? É como se Deus tem um quartinho com o nome de cada um. Zuli, as bênçãos para Zuli estão guardadas aqui. As bênçãos para o Maxi, guardadas em outro quartinho. As bênçãos do Senhor, elas são acessadas através do conhecimento e a obediência à palavra.
Se permanecemos em Deus, Ele nos prosperará. Mas o que acontece se não? Eu estava lendo João 15, 7. Permanecer em Deus e Ele permanece em você, pede o que você quiser, Ele te dará. Coloca o 6. Gente, é muito bom quando você ver alguém colocar no Instagram ou lá no bio um verso muito bonitinho sobre as bênçãos, as prosperidades, sobre coisas legais que Deus propõe para nós. Sempre vai buscar um verso antes, porque normalmente vai acontecer isso. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Coloca João 7, 15, 7. Muitos dizem, uau, pastor, glória a Deus. Glória a Deus, peço o que eu quero e será concedido. Mas voltam para o 6. Voltam para o 6. E eu leio isso e parece que entrou num climão. Quando eu falo para vocês que a palavra é pão, não é apenas as partes boas, mas as partes que nos fazem refletir, as partes que nos fazem olhar e dizer, caramba, há algo em mim que eu preciso ajustar. Eu continuo dizendo, for lack of knowledge, the people die. Por falta de conhecimento, o povo morre. O grande problema que temos hoje na nossa geração é que ela não conhece as Escrituras. Gente, é incrível quantas pessoas eu conheço que têm anos e anos e anos e anos de ministério, mas não conhecem as Escrituras por si mesmo. Gente, eu não conheço tão profundamente a palavra porque eu estudei numa escola teológica. Eu não conheço tão profundamente a palavra porque eu fui para um seminário especial. Eu conheço tão profundamente a palavra porque desde o dia que eu me converti, eu entendi quão necessário eram as Escrituras, e eu tinha fome, e eu tinha sede, e eu comecei a buscar todos os dias, e eu disse, uau, quão profundo as riquezas, e o saber e o conhecer de Deus, como é lindo ver as promessas. Eu queimava, eu ouvia histórias, eu lia histórias, eu dizia, uau, eu quero viver isso, uau, eu quero isso para mim, uau, isso é o que eu quero viver na minha vida. E então eu procurava, como que eu faço? Como que eu faço? E tá tudo aí escrito. É como todos os dias eu me achego à palavra, eu digo, Deus, eu estou pronto a ouvir a tua voz. Deus, eu estou pronto para o meu encontro contigo. Senhor, não há nada melhor que esse momento. E às vezes na minha vida, quando eu passei 1, 2, 3, 4 dias sem ler as Escrituras, eu sentia algo no meu interior que estava mal. E eu dizia, o que está acontecendo comigo? Porque eu me sinto assim? E é porque meu espírito estava com fome, estava com sede pela palavra e pela presença de Deus. E minha pergunta para você é: vocês sentem essa fome? Vocês sentem essa sede? Vocês têm essa paixão pelas Escrituras? É a melhor parte do meu dia. Não há nada que se compara com abrir essas páginas e ouvir a voz do meu amado, que se revela para mim e me direciona, e me corrige, e me ensina, e me toca de novo, e de novo, e de novo. Nada se compara a isso. Não há nada igual à palavra de Deus. Mas estamos numa geração que não entra nela. Muitos estão muito ocupados com a nova série que saiu. Muitos acordam e a primeira coisa que pegam é o Instagram e não as Escrituras. Por isso tem dias tão perturbados. Porque você vai viver o equivalente daquilo que você se alimentou pela manhã. Sabe que nos Estados Unidos eles dizem que o café de manhã, muito diferente aqui, engraçado, mas nos Estados Unidos dizem que o café de manhã é a refeição mais importante do dia inteiro. Eles falam isso. É o que prepara seu dia inteiro. Bem,
Para o corpo, eu não sei se é verdade ou não. Um nutricionista pode falar. Agora, para a alma, eu posso te dizer, sim, é verdade. É verdade. Quando você acorda e a primeira coisa que você começa a fazer é olhar no Instagram, onde está cheio de besteira e tentação e carnalidade, o que você acha que vai acontecer? Isso vai ficar na tua mente. E aí você se pergunta, eu não sei porque eu não consigo ler a Bíblia pela manhã. É como se eu não tenho vontade. É claro, você já se satisfez. Você já se satisfez com seus próprios prazeres e suas próprias ocupações? Existem dois seres com qual você anda, a sua carne e seu espírito. Olha, graças a Deus, eu sou um homem santo pela graça e misericórdia de Deus, porque já não vivo mais eu, e Cristo vive em mim, e agora Ele colocou o seu espírito em mim. Mas eu também luto contra uma carne pecaminosa todos os dias, que tem seus desejos, que tem as suas vontades, mas eu sei disso. Então eu faço como está escrito: esmurro a minha carne todos os dias. Mas existe uma luta que não vai terminar até Jesus voltar em cada um de nós. É a luta contra teu espírito e tua carne. A carne contra o espírito militarão todos os dias até que tivermos o corpo glorificado. Mas vocês querem saber as boas novas? As boas novas é que somos vitoriosos nele. Somos vitoriosos em Jesus. E Ele tem nos dado tudo o que precisamos para esmurrar essa carne. Mas você quer saber quem vai vencer então no dia? Vocês têm ouvido essa história do cara que ele era dono de um ringue, uma luta de cachorros. E ele ia para os seus amigos e ele falava: olha, hoje vão lutar esses dois cachorros. Vocês apostam no cachorro branco hoje. E todos apostavam. E quando os cachorros entravam para lutar, o branco ganhava. Só que a semana que vem ele falou: olha, agora apostam no preto. Eles apostavam, começava a luta, e quem ganhava? O preto. E os amigos vieram para ele e falaram: cara, como que você sabe qual vai ganhar? Um dia é um, a outra semana é outro, como que você sabe? Ele fala: é fácil. Sempre ganha aquele que eu alimento e perde aquele que eu deixo passar fome. Pois um tem força e outro fica fraco. Da mesma forma acontece com tua alma, com teu espírito e com tua carne. Aquele que você alimenta ganhará. Mas muitos têm conhecimento de Deus só construído pelo algoritmo do seu celular. Aquilo que rola no celular é aquilo que eles conhecem das Escrituras. E a Bíblia nos ensina que a falta de conhecimento é destrutivo para a vida. Oséias 4:6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei os seus filhos. Oséias 6:6 diz: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Olha, se você vem aqui só para dar uma oferta, mas você não busca conhecimento de Deus, nada adianta. Deus prefere que você o conheça do que você apenas dê um sacrifício. A Bíblia diz que Deus fez o povo de Israel passar 3 dias de fome, como eu falei para vocês. Pois Ele diz: não só de pão viverá o homem. E minha pergunta é: por que você se deixa morrer de fome? Aquilo que teu espírito tanto precisa. Por que você deixa a preguiça ganhar, Jonas? Estão me ouvindo? Por que você deixa as distrações prevalecerem? Tem pessoas que falam para mim: olha, eu começo o trabalho muito cedo. Eu digo: cara, leva 5 a 10 minutos ler um capítulo da Bíblia.
Se você não consegue acordar e entregar para Deus um sacrifício de 5 a 10 minutos a mais, não tem muito o que eu te falar. Porque imagina o dia que Deus começar a pedir muito mais. Não tem desculpa por não buscar a palavra de Deus. Muitos faltam amor por Deus. João 17,3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam. Essa é a vida eterna. Não uma oraçãozinha que alguns fazem aqui. É conhecer. Gente, vocês veem quão profundo é isso? Esta é a vida eterna. Conhecer a Deus. Pense quanto você desejou conhecer a Deus. Esse é o tamanho que você deseja. A vida eterna. E a Jesus, a quem enviastes. Mas a verdade é que muitos desconhecem a Deus. E algo que eu quero deixar com vocês entendendo é que o teu relacionamento com a palavra é uma reflexão a teu relacionamento com Cristo. No verso 8 de Josué 1, limos: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e noite. Você não pode dizer que tu amas a Cristo se você não ama a sua palavra. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Quem? Quem tem e obedece os mandamentos de Cristo, aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Vocês querem saber qual é o segredo do meu sucesso? O segredo do meu sucesso, quando eu tinha 17 anos, eu não tinha nada. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. Tinha um colchãozinho, uma mala de roupa. Eu levava isso para casa de cada um que abria as portas para mim. Quantas vezes eu não sabia como eu ia comer no próximo dia ou nesse dia. E chegava uma oferta, chegava uma refeição. Eu realmente larguei tudo para seguir a Cristo. E hoje, com 27 anos, graças a Deus, Deus tem me dado uma grande influência no Brasil. Deus tem me abençoado com, como eu falei, uma noiva, sogros incríveis, os nossos pastores. O Senhor tem me abençoado com essa igreja que Ele tem me permitido cuidar, com amigos, com família. Ele tem me abençoado sim, nas minhas finanças, para que eu possa abençoar outros, para que eu possa abençoar minha igreja, para que eu possa ofertar na vida dos outros, sim. Deus tem feito muito na minha vida, mas a chave disso foi que o primeiro estudo bíblico que eu ouvi na minha vida, quando eu me converti, com 17 anos, foi sobre João capítulo 1. Eu nunca vou esquecer. O líder que estava aí no estudo bíblico falou: o tamanho que você ama a palavra é o tamanho que você ama Cristo. Uau! E ele trouxe o comprovante bíblico. Por isso eu sempre trago assim os comprovantes bíblicos quando eu falo. João 1,14. Eu digo para vocês, nunca saiu de mim esse verso. O primeiro verso que ficou guardado no meu coração. A palavra se fez carne e andou entre nós. A palavra se manifestou num corpo carnal. Um corpo de carne. E andou entre nós. E quando você ora, talvez você imagina o homem Jesus. Mas a pergunta é se você reconhece a palavra como Cristo. Pois assim está escrito. Ele é a palavra. E o amor que tu tens pela palavra é o amor que tu tens por Cristo. Cada vez que você abre essas páginas, esse é um encontro com Ele. São as cartas que Ele deixou para ti. São palavras inspiradas por Deus. E Ele fala... E o próprio Senhor que sai da boca dele, a sua palavra sendo liberada, e essa palavra andou entre nós. E quanto tu amas essa palavra?
e quanto tu amas a Cristo. Gente, eu odiava ler. Quando eu vi isso, eu falei para mim mesmo, eu tenho um grande problema. Porque o que eu sempre evitei fazer toda minha vida na escola era ler. Gente, como eu apanhei nas aulas de ler. Eu buscava na internet o resumo das coisas. Eu por pouco passava as aulas de English, né? Era inglês lá, que seria as aulas de espanhol, aulas de português. Eu odiava ler. Então sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar. Falei, Deus, eu não gosto de ler. Então coloque em mim um amor pela sua palavra. Coloque em mim paixão pelas suas escrituras, porque eu tive um entendimento. Talvez tem pessoas aqui ou pessoas que estão me ouvindo e dizem, eu luto muito com isso. É difícil para mim, então ore. Ore, porque é necessário. Ore para que esse amor venha começar a se aquecer. É uma oração simples. Olha, todos fechem os olhos. Vocês que estão ouvindo lá online, fechem os olhos e façam essa oração simples. Senhor, aumenta o meu amor pela tua palavra. Me dê mais fome. Me dê mais sede. Apaixona-me pelas Escrituras. Amém. Porque por último, a palavra é poder. The word is power. Se vocês querem viver o sobrenatural de Deus na sua vida, então precisam de quê? De fé. E a Bíblia nos ensina que a fé vem de quê? De ouvir. E ouvir vem de quê? Da palavra de Deus. Olha o que diz em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia. E bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Gente, vocês querem ser bem-aventurados? Abrem a Bíblia e leiam em voz alta. É uma promessa bíblica. Em inglês diz blessed. Blessed is the one. Abençoado é aquele. 2 de Pedro, capítulo 1, 3-4. Diz, o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, por meio de quê? Por meio do conhecimento daquele que nos chamou. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina de Deus. Eu acho que vocês não entenderam. Deus tem um poder divino. Como que eu acesso esse poder? A Bíblia diz que Ele nos deu esse poder. Mas através de quê? Através do conhecimento dEle. E através do conhecimento dEle, acessamos as promessas, as grandiosas promessas de Deus para a sua vida. Não apenas para o pastor, não apenas para mim. Gente, despertam. Deus tem coisas para vocês, coisas grandes que Ele quer que vocês vivam, mas precisam de conhecimento e se aprofundar nesse conhecimento todos os dias. Tem coisas que ainda busco, promessas, segredos que todos os dias eu busco, e Ele começa a revelar essas promessas. Mas olha que poderoso, para que por as promessas de Deus, através das promessas de Deus, você precisa viver as promessas de Deus. Não é um bônus cristão, é uma necessidade você atingir e viver a vontade e as promessas de Deus, porque a Bíblia diz, através delas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Quem não participa da natureza divina de Deus, não herderá o reino dos céus. Essa não é uma palavra de, se eu quero ou não quero as promessas de Deus. Não.
Essa palavra é para te dizer, Deus tem um plano para a sua vida. E você vai ter que largar dos seus próprios planos. Você vai ter que abandonar aquilo que você quer fazer durante a semana. Aquilo que você tem planejado. Aquilo que você tem na sua lista de sonhos. Entregar tudo isso a Deus. E assumir as promessas dEle. E às vezes isso dói. E às vezes isso é difícil. E eu tenho renunciado muitas coisas. Mas como os caminhos de Deus são mais altos. É muito interessante como Deus conseguiu dar para mim coisas melhores daquilo que eu mesmo estava querendo. É interessante como Deus é capaz de realmente entender os sonhos que vão me satisfazer. Glória a Deus, eu não vivi meus planos. Glória a Deus, eu não me entreguei a meus próprios desejos. E olha, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de coisas simples, como o trabalho que eu queria, como o que eu queria estudar, como a nação que eu queria ir. Mas eu coloquei tudo isso diante do altar do Senhor. E eu disse, eu me rendo para viver as tuas promessas. E agora estou aqui. E eu sei que é o começo. Eu sei que não ouvi e nem vivi um pequeno porcentagem do que Deus tem para minha vida. E como eu queria poder abrir os olhos de alguns para que vocês viessem os planos que Deus tem para vocês. E eu trago uma advertência para os que são mais maduros, vamos dizer. Cuidado quando você se acostuma com aquilo que você lê. Cuidado quando você se acostuma com as histórias sobrenaturais. Cuidado quando você lê para preparar um debate, no lugar de ler para edificação própria. Eu divido meu tempo de preparação de palavra com devocional. Porque quando eu preparo palavras, é para trazer ensino para vocês. Quando eu entro no meu tempo de devocional, é porque eu digo, Deus, agora é eu que tenho que aprender. Agora sou eu que tenho que ser corrigido. Agora sou eu que precisa ser direcionado por Ti. Eu não misturo os dois. Porque eu sei que a Bíblia é uma espada de 2 gumes. E por isso eu consigo vir e falar com tanta autoridade. Porque no meu lugar secreto, Deus, eu deixo Deus trabalhar em mim. Eu deixo Deus me ensinar. Eu deixo Deus me corrigir. Eu deixo Deus me exortar. Eu faço meu devocional às vezes com a Esther. E às vezes a gente lia o devocional. E ela começava... Eu falava, ok, eu li isto. E Deus falou que eu preciso mudar isso na minha vida. O Senhor mostrou que, olha, nisso aqui eu preciso ajustar. E eu perguntava para ela, ok, qual foi seu devocional? E ela começava a me contar a história bíblica. Fala, Esther, hello, eu conheço essa história. Eu não quero saber o que você leu. Eu quero saber o que Deus ministrou para a sua vida. Não para você dar para os outros. O que Deus está dizendo para você, Esther. Onde você precisa ajustar. Onde você precisa ter mais fé. Onde talvez você não estava vendo aquilo que a Bíblia está revelando. Pois a Bíblia é um espelho. A Bíblia é um espelho. E esse espelho vai revelando e revelando e revelando. E a Bíblia diz que nós precisamos aperfeiçoar a nossa salvação. Trazer ao cumprimento. Como? Pela palavra. Então todos os dias eu olho esse espelho. E eu me limpo. E eu termino com isto. Alguns ainda não estão convencidos da necessidade de estudar a palavra todos os dias. Tem alguns aqui e alguns que estão me ouvindo que ainda não foram convencidos o suficiente. Para eles é mais uma palavra. Eu deixo uma palavra para vocês que está dentro das Escrituras. Oséias 4:6. Você pode colocar? É o último verso. Oséias 4:6. É que aqui eu tenho ele em inglês. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento,
eu também os rejeito. Tudo bem, você não vê a necessidade de estudar a palavra? Tudo bem, vocês não veem a necessidade de ter uma vida de devocional? Tudo bem. Mas você vai sair dessas palavras e eu te digo, por parte do Senhor, porque assim está escrito, se você rejeita o conhecimento dele, ele te rejeita. E é tua escolha. É tua escolha. Deus te deu livre arbítrio. Então vai e viva a vida que você tanto deseja viver. Então vai, jovem. Vai e se entrega aos seus prazeres. Pois ninguém está te forçando aqui, ninguém está te obrigando. Mas eu estou te alertando. Se você não buscar conhecer a Deus todos os dias, se você rejeita Ele, então assim como está escrito, Ele te rejeitará. E não há nada que eu possa fazer para vocês. Vamos terminar com um momento de louvor. E a pastora Fátima, eu quero dar 5 minutinhos para ela. Porque aqui nessa igreja, a gente não tem palavra de oferta. A gente tem palavra de entrega. A palavra de oferta é pedir para você seu dinheiro. A palavra de entrega é uma oportunidade para você avaliar o seu coração e ver se há coisas que ainda precisam ser entregues a Jesus. E como uma igreja, a gente viver o que está escrito. Confessar os nossos pecados. Então eu vou convidar a pastora Fátima e eu vou pedir para todos ficarem de pé, pois estamos finalizando esse culto. Ela vai trazer essa palavra. Vamos orar e terminar com louvor. Amém? Amém. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e visualizasse agora o seu momento pela manhã, quando você acorda. Sua cama, onde está seu celular, seu tempo, seu momento. Quando você acorda e você levanta, vai lá escovar os dentes e tomar um café. Se você tem na sua casa sua mãe, se você tem na sua casa seu pai, seu filho, um amigo, todos os dias você dá bom dia para essa pessoa que mora na sua casa. Todos os dias. Ao levantar, você o encontra na cozinha ou na sala e a primeira coisa, bom dia. Alguns vão perguntar, você dormiu bem? Você está bem? Isso é normal do seu dia. Agora visualize que na sua casa o seu desejo é que Deus more na sua casa. E Ele está ali porque você anseia e deseja que Ele more. Mas todas as manhãs quando você levanta, você faz seus afazeres e sai, Deus fica olhando. Por que Ele não me deu bom dia? Por que Ele não falou comigo? Eu estava esperando por esse momento. É assim que se resume essa palavra. Todas as manhãs, o Senhor nosso Deus anseia por ouvir a sua voz, assim como um esposo, como a esposa, como um filho. Mas talvez você vai dizer assim, eu moro sozinho. É aí que mais intensamente você precisa crer e entender que a palavra é a sua melhor companhia. E por isso, nessa hora, nesse momento de entrega, a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu quero ver um ato de fé seu, de confessar, olha, eu realmente tenho negligenciado a palavra. Eu tenho negligenciado a presença de Deus na minha casa. E se assim você sentiu durante essa palavra, foi comigo, esse espelho foi para mim. Porque nas vezes que eu leio a palavra durante a semana, às vezes é 1, 2, nunca chegou 7 vezes. É nessa hora que eu gostaria que você erguesse a sua mão como um ato, confessando a Deus, eu tenho negligenciado a leitura da palavra, o meu devocional. É nesse momento que eu gostaria que você entregasse essa área da sua vida.
Mas também, se ao decorrer da palavra, o Senhor tem mostrado outras áreas da sua vida que você precisa confessar e entregar nessa hora, eu gostaria que você levantasse a mão. Todos com os olhos fechados, mas a sua mão levantada, como um ato de fé. Senhor, eu quero entregar essa área. E fale agora, confesse com seus lábios. Senhor, essa área ainda está negligente. Pai, eu quero confessar no nome de Jesus, eu quero confessar. Eu quero entregar essa área, eu quero entregar o devocional, eu quero entregar a leitura da palavra. Quantas vezes eu vou dormir sem te dar boa noite? Quantas vezes eu vou dormir sem falar contigo? Quantas vezes eu levanto, quantas vezes eu almoço e não oro pelos alimentos, Senhor? Quantas vezes eu realmente tenho negligenciado essa palavra? E hoje, com a autoridade do Senhor, o pastor David trouxe esse espelho e eu quero declarar no nome de Jesus, não mais na minha vida, porque eu quero te conhecer, e assim também quero experimentar as promessas da minha vida. E eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas que levantaram suas mãos diante do teu altar. Pai, assim a tua palavra diz que nós devemos confessar as nossas culpas. E assim que o Senhor que eles possam achar graça diante do teu trono. E realmente, Pai, abandonar isso que eles têm colocado hoje diante de ti. Porque foi diante do teu trono, diante da tua presença, diante do sangue do Cordeiro, que essas vidas levantaram suas mãos e confessaram hoje os seus pecados. E por isso, Deus, eu louvo e engrandeço o teu nome, porque sei que hoje ainda mais pessoas foram transformadas, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém? Glória a Deus.